Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, o Barroco no Brasil. Deixa eu passar aqui. O Barroco, né, é conhecido também como seiscentismo. Nós vamos ver a figura de Gregório de Matos, guerra, definição teórica, alguns aspectos marcantes da poesia barroca, estilos e poemas. Aqui, Gregório, né, nasceu na Bahia em 1633 e morreu em Pernambuco em 1696. É conhecido como Boca do Inferno. Aqui um pouco da biografia dele, que depois vocês vão ler com calma, tá bom? Mas ele nasce na Bahia, né, estuda humanidades com os jesuítas e depois vai estudar na Universidade de Coimbra, né? Ele se forma em Direito, depois ele retorna para o Brasil, tá bom? Aqui nós vamos utilizar um pouco mais sobre a importância de Gregório de Matos, né? Por que que ele ficou conhecido como Boca do Inferno? Deixa eu levantar aqui. Isso. Aqui o poeta foi extremamente reverente enquanto pessoa, tá? Ao chocar os valores e a falsa moral da sociedade baiana do período, né, do seu tempo. Ele foi um poeta irreverente como poeta lírico, tá? Porque ele seguia e ao mesmo tempo ele quebrava os modelos barrocos europeus. E também ele foi irreverente como poeta satírico, tá? Uma vez que ele emprega muitos vocabulários chulos, né, de baixo calão. Ele denunciou contradições e falsidades da sociedade do período, tá bom? Além das questões políticas e religiosas. Aqui é importante te frisar que ele teve um desafeto, digamos assim, né, com o governador baiano Antônio Souza de Menezes, perdão. Tá? Muitos dos poemas satílicos vão ser dirigidos ao governador Antônio Souza de Menezes. Aqui, oficialmente, o Barroco, né, estreia no Brasil em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Algumas questões históricas, né, da história, digamos assim, do período, tá? Nós vamos ter aqui, atrelado ao estilo barroco, as ideologias da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, tá? O Renascimento aqui, né, que foi uma reação contra a ideologia da civilização medieval, somada à revalorização da atividade clássica, tá? Nós estudamos essas ideias, né, da atividade clássica no classicismo, tá? Que significou uma afirmação do racionalismo, tá? Por isso, a ideia do barroco aqui embaixo é uma contra-reação a essa tendência, uma tentativa de retorno à tradição cristã. Aqui depois vocês vão ler com calma, mas a ideia, né, que o homem barroco ele vai viver vai ser um ser dual, né? De um lado ele vai estar ainda atrelado aos elementos da Idade Média cristã, digamos assim, e do outro lado essa ideia racionalista, tá bom? De ideais, digamos assim, do Renascimento, tá? Aí nós vamos ter aqui a tentativa de conciliar. Essas tendências provocou a tensão tão peculiar ao estilo e às contradições próprias, há uma tendência que ora festeja a razão, ora a fé, ora o sensorial e ora o espiritual, tá bom? Aí aqui mais embaixo ele vai ter aqui o objetivo de despertar nele, né, ânsias de eternidade, num momento histórico em que já não lhe era possível negar os valores mundanos e desconhecer as solicitações terrenas. Então, o homem vai ficar sempre nessa contradição, tá bom? Esse conflito. Aqui alguns aspectos da poesia barroca, culto do contraste, tá?
Nós vamos ter ideias, por exemplo, de viver e morrer, claro e escuro, bem e mal, espírito e carne. Por isso a presença das antíteses, tá? E a presença dos paradoxos, também que nós já vimos, né, que consiste em colocar ideias contrárias num único pensamento. Aqui a questão do dualismo, tá? Vai representar esse conflito entre espírito, matéria, céu, terra e assim por diante. Transitoriedade, o artista tem consciência desses valores terrenos, né? Que esses valores terrenos são passageiros, tá? E aí ele vai considerar a vida na Terra uma passagem. Aqui a ideia de rebuscamento na arte barroca, por exemplo, a gente não vai trabalhar arte barroca propriamente dita, vocês vão ver isso na disciplina, digamos, de arte, né? Vocês vão ver com certeza a figura de Aleijadinho, né? Com as suas esculturas, tá? Mas a gente traz porque a gente vê esse rebuscamento nas palavras, na construção, tá bom? Uma construção que vai ser tortuosa, complexa, né, e invertida. Nós vamos ver muito essa questão do lúdico. Lúdico é a essência do brincar, né? Então, na literatura, os poetas vão brincar com as palavras e com as ideias, tá? Nós vamos ter dois estilos, o cultismo e o conceptismo. O primeiro vai trabalhar a ideia de jogo de palavras, tá? Valorização da forma, tudo isso no contexto dos poemas. A presença do gongorismo aqui, tá bom? Vai explorar esses efeitos sensoriais, cor, forma, som, imagens e assim por diante. No conceptismo, nós temos o jogo de ideias, tá bom? Através das sutilezas do raciocínio lógico. A presença aqui do quevedismo aqui vai ser comum, ok? Aqui uma ilustração de um poema, bem conhecido, por sinal. Tá? Eu vou ler, vou comentar um pouquinho, e aí depois vocês podem aprofundar nos livros ou em algum site na internet. Tá? Pequei, Senhor, mas não porquei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tem a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida é já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Bem, para quem lê texto bíblico, né, também depende muito da sua religião. Com certeza vocês vão lembrar, né, que no texto bíblico tem algumas parábolas e justamente foca nesse tema. Né? É interessante perceber que muitos dos poetas que leram a Bíblia vão fazer, né, essa intertextualidade, tá? Nós já falamos em outras aulas, mas é bom sempre a gente lembrar. Observa que aqui na primeira estrofe, ele se confessa como um ser pecador, né? E ele pede o perdão, né, do Criador, do Senhor, de Deus, no caso aqui, tá bom? Ele diz aqui que Deus não fica contente, né, questão da ira, né? Mas interessante a gente perceber que se ele pede o perdão, no texto aqui, né, no poema, é importante que veja quando a voz poética pede o perdão, Deus, né, em contrapartida, precisa perdoar. Afinal, o pecador aqui é a ovelha perdida. Ó. Se uma ovelha perdida é já cobrada aqui no sentido de já resgatada, né? Então, toda vez que uma ovelha já é resgatada, Deus sente glória e prazer nisso, tá bom? E aqui, para finalizar, ele se autodeclara, né? Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobraia, né? Me recupera, tá bom? Essa ideia é muito presente
né, gente, no texto bíblico, de que Deus, né, não quer perder a sua ovelha, né? Não esqueçam que são metáforas aí, tá? A ovelha no sentido de são os seres humanos que estão, digamos assim, perdidos, né? Aqui a figura da mulher, né, para ilustrar. Aqui o poema não está completo, tá? São todos estrofes, né, porque senão fica muito longo o vídeo. Anjo no nome, Angélica na cara, né? Vai falar da importância no sentido da presença da figura da mulher, né? Com a figura do anjo, aí vai fazer essa. Oh, não esquece que é tanto de um lado, mulher de um lado e anjo do outro. Tá? Isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica flor e anjo florente. Em quem senão em vós se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara, no verde pé da rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus não o idolatrara? Ele faz aí a pergunta. E a questão da irmandade aí, né? De um lado a flor, né? Do outro lado a presença da mulher amada, tá bom? Tem essa ideia de duplicidade, né? A flor aí significa brevidade, enquanto o anjo significa algo eterno, tá? A ideia da mulher amada é a questão da beleza. A beleza é algo transitório, tá bom? E aí a figura do anjo na mulher que tenta e não guarda, né? Guardar no sentido de proteger, tá bom? Aqui um poema social, tá? Um dentre muitos que ele fez, né? Eu gosto muito desse. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha espreita, escuta, pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés, os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, por todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Bem, há uma temática bem comum, né? A gente até hoje nós vivemos isso, nós temos vizinhos, né? Tem vizinhança, pessoas fofoqueiras, né? Mas aquele ele é bem direto, né? Lembram do governador Antônio, né? Então ele vai falar aqui na primeira estrofe dessa questão. Não sabem governar a sua cozinha e podem governar o mundo inteiro, né? Aqui um pouquinho do que nós já falamos dessa questão. Aqui, gente, para levar a praça ao terreiro, praça e o terreiro no sentido de serem fora do ambiente doméstico da casa, né? Tá? Fora. Aqui a questão todos os que não furtam muito pobres, sempre ele vai enfatizar isso, né? Ele não gosta de ver essa pobreza, né? E eis aqui a cidade da Bahia. O próximo, tem horas que esse aqui não passa. Triste Bahia, ó quão semelhante estou do vosso antigo estado, né? Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica eu te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado, a mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Deixe de dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis, que abelhuda simples aceitar de sagaz brixote. Oh, se quiser a Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote.
aqui de novo, né, essa questão política, social, no estado, tá bom? Na Bahia, ele vai, ora dizer, ou cidade, né, ora estado, tá bom, gente? Pobre, te vejo a ti, né, ele vai personificar a cidade da Bahia aqui, tu a mim empenhado, rica, te vi eu já, tu a mim abundante, né, então ele vai conversar, vai dizer, né, conversar como ela era antes, como é que ela está agora, né? Máquina mercante, aqui são a presença dos navios, aqui larga barra, a presença da larga barra no sentido da praia, né? Nós já conversamos isso no quinhentismo. Os navios chegam ali pela larga barra, tá? E onde acontece a questão das trocas do comércio, né? Olha aqui, ó, a presença da cana-de-açúcar, né? Da extração, na verdade, da cana-de-açúcar, das drogas inúteis aqui, tá bom? Sagaz Brichote aqui é o nome de uma embarcação, sagaz no sentido de ser veloz, né? De ser rápido, tá? E aqui, para a gente finalizar, a questão do poema que vai trabalhar a ideia da efemeridade das coisas, né? De que as coisas são passageiras, da inconstância dos bens no mundo, tá bom? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena se fia. Mas no sol e na luz falta a firmeza, na formosura não se crê constância. E na alegria, sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens natureza, a firmeza somente na inconstância. Tá bom? Esses poemas são bem reflexivos porque ele coloca a questão da natureza aqui, olha a ideia das antíteses, né? E dos paradoxos. Nasce o sol e não dura, aqui luz, noite escura, tristes sombras, formosura, tristezas, perdão, e alegria, tá? Aqui os questionamentos, se nasce o sol, porque nasce, se vai acabar, por que que ele nasce? Se a luz é tão formosa, por que que ela não dura? Tá bom? E aqui, para finalizar o soneto, a única certeza que nós temos é a inconstância, que todas as coisas do mundo são inconstantes, né? E desde o ano passado nós estamos vivendo muito essa ideia da inconstância. Tá ok, gente? Aqui um pouquinho do nosso referencial teórico. E até a próxima aula. Fiquem todos bem. Tá?